E aí, pessoal, tudo bem? A gente sabe que a temperatura de um corpo está associada à vibração, à agitação das partículas que compõem esse corpinho. Se eu pegar, por exemplo, um gás ideal, essas vibrações, essa agitação que você vê, está associada a uma certa temperatura. Se eu fornecer calor, essas partículas vão ficando cada vez mais agitadas, maior a temperatura. Agora, e se eu retiro o calor? Essas partículas ficam lentas, ficam com menor velocidade, consequentemente a temperatura está diminuindo. Se eu fizer isso constantemente, de retirar calor, a gente percebe que a velocidade dessas partículas podem chegar a zero. E a pergunta que eu faço, se eu fizer essas partículas pararem, tirar muito calor desse corpinho, desse gás, qual vai ser a temperatura dele? Você sabe? É isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Estude! Pessoal, voltamos. William Thomson foi um grande físico escocês, que ele ganhou o título da nobreza de Lord Kelvin. Então, a partir de agora, vou chamá-lo somente de Kelvin. Um dos estudos dele foi sobre o comportamento do gás ideal. Para a gente simplificar o estudo dele, eu trouxe para vocês aqui um recipiente com gás ideal, onde essas partes indicam para a gente que esse recipiente vai ter volume constante. E nós vamos estudar o comportamento da pressão e temperatura desse gás. Muito bem, de uma forma bem simples, se eu aquecer esse gás, a gente percebe que essas partículas ficarão mais agitadas, consequentemente a temperatura vai subir. E a pressão também, porque vai ter maior colisão. Muito bem, tem como a gente pensar que vai ter uma temperatura máxima que esse gás vai ter? Não, porque conforme calor esse gás recebe, mais agitado ele fica, mais temperatura ele vai ter. Então uma temperatura superior, um limite superior de temperatura, nós não vamos encontrar. Entretanto, se a gente retira calor, faz o processo inverso, essas partículas ficam mais lentas. A temperatura diminui, consequentemente a pressão diminui. É nessa parte que a gente vai estudar. A gente vai tentar obter a temperatura mínima, o limite inferior de temperatura. O que acontece, como a gente viu na introdução, a gente vai retirar calor. Essas partículas vão ficando cada vez mais lentas, até que elas param, ou têm uma velocidade praticamente nula. Nesse momento, as partículas ficarão próximas, praticamente sem movimento algum. Ou seja, nessa situação é a temperatura mínima. Não tem como eu retirar mais energia, porque elas já pararam. Nessa situação de temperatura mínima, o que acontece com a pressão do gás? Não está tendo colisão com o recipiente. A pressão tende a zero. Mas, professor, por que isso é importante? É através desse raciocínio que Kelvin conseguiu determinar a temperatura mínima, o limite inferior de temperatura. Como? Está aqui o gráfico de pressão e temperatura desse gás ideal. Como a pressão e a temperatura têm um comportamento de grandezas diretamente proporcionais, quando a pressão aumenta, a temperatura aumenta, a pressão diminui, a temperatura diminui, ele construiu um gráfico. Perceba que conforme a pressão foi diminuindo, a temperatura foi diminuindo. Chega um momento que fisicamente é muito difícil você continuar resfriando esse gás. E aí o que o Kelvin fez? Ele pegou essa reta e prolongou. Nesse momento, a pressão vale zero. É o momento que essas partículas estariam paradas, com a menor agitação possível, temperatura mínima. E ele conseguiu estimar esse valor. Essa temperatura mínima. Essa temperatura mínima, a menor temperatura possível, na escala Celsius, é dada por menos 273,15 graus Celsius. Professor, você está dizendo para mim que não existe temperatura menor do que essa? Exato. Essa daqui é a temperatura mínima. Mas nós, nos vestibulares e nos exercícios do ensino médio, a gente não usa esse valor. A gente usa menos 273. Posso usar esse? Claro que pode. Esse valor ficou conhecido como menor temperatura possível, que mais para frente foi construída uma escala chamada escala Kelvin. Esse valor, na escala Kelvin, é representado como 0 Kelvin, chamado de zero absoluto. Portanto, 0 Kelvin significa menos 273 graus Celsius, a menor temperatura possível. Uma coisa muito importante nessa escala Kelvin, não existe temperatura abaixo do zero. Esse 0 Kelvin representa nenhuma agitação. Qualquer temperatura superior a isso, as partículas vão apresentar alguma agitação. Beleza? Agora vem a pergunta. Como que eu converto Kelvin para Celsius? Isso.
eu vou fazer na próxima parte. Então, vou apagar a luz e a gente já volta. Pessoal, na nossa última parte, vamos fazer a conversão entre a escala Celsius e Kelvin. Mas antes, quero retomar com vocês algo que a gente já viu nessa parte de termometria. A gente viu a escala Celsius, Fahrenheit, o S eu coloquei como uma escala arbitrária, lembra da escala Stude, e Kelvin. Quero detalhar para você duas coisinhas. A primeira é que Celsius, Fahrenheit e a escala arbitrária, elas não têm vínculo à partícula, à agitação da partícula. É simplesmente um valor que eles escolheram. Já Kelvin não, foi um estudo através do gás e ele encontrou a temperatura menor possível, o limite inferior de temperatura, que a gente comentou sobre o zero absoluto. Outro detalhe é que Kelvin não tem o grau, ele aparece sem grau. E na ciência, no Sistema Internacional de Unidades, Kelvin é a temperatura do Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Para a gente fazer a conversão de temperatura entre a escala Celsius e Kelvin, a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez nas outras aulas. Eu vou colocar 2 termômetros, um na escala Celsius e Kelvin, e pegar 2 pontos fixos. A gente costuma utilizar a água e gelo em equilíbrio térmico, o gelo em fusão, e a água fervente, a água em ebulição. No termômetro em Celsius, a gente sabe que a 1 atm ele vai indicar 0 graus Celsius. E o equivalente em Kelvin é o 273. Já na água fervente, a gente sabe que a 1 atm, a temperatura que a água ebule, a água ferve, é 100 graus Celsius. Já em Kelvin, vale 373. Para a gente fazer a conversão, achar uma temperatura, por exemplo, em Celsius, e a equivalente em Kelvin, ou vice-versa, a gente aplica o Teorema de Thales. E como a gente faz isso? Coloca os 2 termômetros, as 2 escalas, uma paralela à outra, e marca os pontos fixos. Já te adianto o seguinte, nessa escala a gente tem uma temperatura a mais que a gente conhece, que é o limite inferior. Quando aqui indica 0 Kelvin, o zero absoluto, do outro lado vai indicar o menos 273. Você pode utilizar ela? Claro que pode. Mas nesse caso, eu vou utilizar esses 2 pontos fixos. O ponto fixo do gelo e o ponto fixo da água de vapor. Muito bem, vamos marcar essas 2 temperaturas. Essas 2 temperaturas conhecidas no ponto de gelo é o 0 graus Celsius e em Kelvin, como a gente tinha dito, 273. Fazendo a mesma coisa com o ponto de vapor, 100 e 373. O que eu quero dizer para você é o seguinte, para fazer a conversão eu posso usar esses 2 pontos fixos, ou, se eu quiser, eu posso usar um deles e o zero absoluto. Poderia. Mas nesse caso eu vou usar esses 2, porque é o mais tradicional. O que eu vou fazer agora? Vamos supor que o meu termômetro em Celsius indique uma certa temperatura, que eu vou chamar de TC. Em Kelvin ele vai indicar uma certa temperatura, TK? Tá certo. Mas quando Kelvin é sistema internacional, é a escala absoluta, é muito comum nos vestibulares a temperatura em Kelvin ser representada somente pela letra T maiúscula. Isso aqui representa a temperatura na escala Kelvin. Como que eu faço para transformar a temperatura em Celsius em Kelvin? Eu vou aplicar o Teorema de Thales. Como? Uma relação entre os tamanhos. Eu vou fazer pedacinho, deixa eu pegar uma outra cor de giz. Pedacinho está para pedação. Pedacinho está para pedação. Esse pedacinho, como a gente já viu, é TC menos 0, que é o nosso TC. Já o pedação desse lado, 100 menos 0, que é 100. Do outro lado, a gente tem T menos 273, que é esse pedacinho, sobre o pedação, que é 373 menos 273. Fazendo essa continha, isso vai dar 100. Posso simplificar? Claro que pode. O 100 com 100. Dessa forma, você chega aqui, TC é T menos 273. Portanto, se você quiser descobrir qualquer temperatura em Kelvin, que é esse T, sem o K embaixo, o que a gente faz? Pega esse menos 273 e passa para lá. A temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Te adianto o seguinte, a escala Kelvin ela é muito utilizada quando a gente começar a estudar gás, o gás ideal. Nessa parte inicial de termometria e calorimetria, assim por diante, a gente vai ficar muito na escala Celsius. Mas mais para frente,
Lembre-se, a gente vai usar muito essa conversão. Uma temperatura que aparece bastante nos vestibulares é a temperatura 27 graus Celsius, que quando a gente substitui ali, a gente chega que a temperatura em Kelvin vai ser 300 Kelvin. É a correspondente. Professor, o que você fez? Eu peguei esse 27, coloquei aqui e obtive que 27 graus Celsius equivale a 300 Kelvin. Beleza? Tá aqui a conversão, tá aqui a nossa parte da escala Kelvin, viu como ela é importante, como ele estudou, não foi algo simples, não foi uma escolha arbitrária. Ele estudou o comportamento do gás e achou a temperatura do zero absoluto. E tá aqui a conversão. Beleza? Beijão, pessoal. Até a próxima.